Neste vídeo você vai conhecer a história e a trajetória de um dos serial killers mais conhecidos da Inglaterra. No começo dos anos 80, o Reino Unido vivia um silêncio estranho. Ruas vazias, passos acelerados, olhares desconfiados. Durante mais de 5 anos, mulheres haviam desaparecido, sido atacadas e assassinadas, enquanto um homem caminhava livremente entre elas, invisível aos olhos da lei. Quando 2 policiais se aproximaram de um carro estacionado em uma rua comum de Sheffield, em 2 de janeiro de 1981, eles não sabiam que estavam prestes a encerrar um dos períodos mais sombrios da história britânica. Dentro daquele veículo estava Peter Sutcliffe, o homem que ficaria conhecido pela imprensa como o Estripador de Yorkshire, responsável por tirar a vida de 13 mulheres e por espalhar medo em todo o país. Esta não é apenas a história de um criminoso, mas de uma sociedade paralisada pelo terror, de falhas que custaram vidas e de vítimas que jamais podem ser esquecidas. Peter Sutcliffe nasceu em 2 de junho de 1946, na cidade de Bingley, nos arredores de Bradford, em West Yorkshire. Era o filho mais novo de uma família numerosa, criada em um ambiente operário rígido e marcado por expectativas claras de força e autonomia. Desde cedo, Peter se mostrava diferente. Enquanto seus irmãos pareciam se adaptar com facilidade às exigências do mundo ao redor, ele era tímido, retraído e excessivamente ligado à mãe. Ela, por sua vez, vivia sob o controle severo do marido e Peter desenvolveu uma forte empatia por ela, enxergando-a como alguém frágil que precisava ser protegida. Essa relação moldaria profundamente sua visão sobre mulheres ao longo da vida. Na infância, Peter era descrito como magro, desajeitado e socialmente deslocado. Nunca pareceu atender às expectativas do pai, o que alimentou nele um sentimento constante de inadequação e vergonha. Esse conflito interno não desapareceu com o tempo. Ao contrário, acompanhou-o até a vida adulta, manifestando-se em dificuldades de relacionamento, escolhas profissionais instáveis e uma personalidade cada vez mais fechada. Ao longo dos anos trabalhou em diversos empregos, incluindo o de coveiro. Relatos posteriores indicariam que ele roubava objetos de corpos que enterrava. Um detalhe que chamaria a atenção dos investigadores mais tarde, por indicar sua falta de repulsa diante da morte. Em 1967, aos 21 anos, Peter conheceu Sonia e Surma. O relacionamento evoluiu lentamente e culminou em casamento em 1974. Para muitos, a relação parecia normal. Sonia o via como um homem reservado, trabalhador e previsível. Para Peter, o casamento representava estabilidade e uma figura feminina que se encaixava em sua visão de cuidado e submissão. Mulheres como a mãe e a esposa eram colocadas em um pedestal moral. Outras mulheres, especialmente aquelas que viviam à margem da sociedade, eram vistas de forma completamente diferente. Essa divisão extrema, quase absoluta, passou a guiar seu comportamento. Pouco depois, um evento familiar abalou profundamente sua estrutura emocional. Peter descobriu que sua mãe havia tido um relacionamento extraconjugal com um policial. O pai decidiu confrontá-la em um hotel e levou Peter junto. A humilhação pública da mãe e o impacto dessa revelação consolidaram ainda mais sua visão distorcida sobre as mulheres. A partir daquele momento, desconfiança, ressentimento e raiva passaram a coexistir dentro dele, criando um terreno fértil para algo muito mais sombrio. No fim da década de 1960, Peter começou a frequentar áreas de prostituição em Yorkshire. Inicialmente buscava companhia, mas logo seus sentimentos se transformaram em hostilidade. O primeiro ataque conhecido ocorreu em 1969, quando ele agrediu uma mulher, mas o caso não avançou. A vítima não formalizou denúncia, e Peter seguiu livre. Esse momento, aparentemente pequeno, se tornaria um ponto crítico, pois poderia ter interrompido tudo antes do pior acontecer. O primeiro assassinato confirmado ocorreu em 30 de outubro de 1975. O corpo de Wilma McCann, de 28 anos, foi encontrado em um parque em Leeds. Ela tinha um ferimento na cabeça e ferimentos feitos por faca. A brutalidade chocou a polícia, mas ainda não havia clareza de que se tratava de um criminoso em série. 3 meses depois, em janeiro de 1976, Emily Jackson, 42 anos, se tornou uma vítima em circunstâncias semelhantes. No local, a polícia encontrou uma marca de bota claramente impressa em sua coxa, uma evidência rara, mas que infelizmente não levou à identificação do agressor. À medida que os meses passavam, os ataques continuavam. Mulheres vulneráveis, muitas delas envolvidas com prostituição, eram abordadas à noite, atraídas para locais isolados e atacadas de forma rápida e violenta. O padrão começou a se formar, mas a investigação enfrentava dificuldades enormes. Não havia tecnologia moderna, bancos de dados digitais ou cruzamento eficiente de informações. Tudo era feito manualmente.
em fichas que se acumulavam em salas inteiras. Em junho de 1977, o caso tomou uma dimensão ainda mais alarmante. Jane MacDonald, de apenas 16 anos, foi assassinada ao voltar para casa. Ela não era prostituta, não vivia à margem, não se encaixava no perfil anterior. Sua morte provocou comoção nacional e mudou completamente a percepção pública. Ficou claro que qualquer mulher sozinha à noite poderia se tornar uma vítima. O medo se espalhou rapidamente. Mulheres evitavam sair de casa, amizades se organizavam para caminhadas em grupo. Famílias viviam em constante estado de alerta. Enquanto isso, Peter Sutcliffe seguia sua rotina aparentemente comum. Trabalhava como motorista de longas distâncias, o que lhe dava álibis frequentes e plausíveis. Ele foi interrogado várias vezes ao longo da investigação, mas sempre conseguia se esquivar. Mentia com convicção, apresentava explicações coerentes e jamais levantava suspeitas suficientes para ser mantido sob custódia. Um dos maiores erros da investigação ocorreu quando a polícia passou a acreditar em uma fita enviada por um homem que se autodenominava Fireside Jack. A gravação, com um sotaque específico, levou os investigadores a descartarem inúmeros suspeitos que não se encaixavam nesse perfil, incluindo Sutcliffe. Esse desvio custou tempo precioso e possivelmente vidas. Entre 1977 e 1980, mais mulheres foram vítimas. Algumas sobreviveram a ataques e descreveram o agressor, mas ainda assim, as peças não se encaixavam. Em 1979, Barbara Leach, uma estudante universitária, foi morta perto de casa. Em novembro de 1980, Jacqueline Hill, também estudante, foi assassinada em Leeds. Ela seria a 13 e última vítima fatal. O fim dessa história começou quase por acaso. Na noite de 2 de janeiro de 1981, policiais notaram um carro estacionado em uma área conhecida por prostituição em Sheffield. Ao se aproximarem, perceberam inconsistências. A placa era falsa. Peter foi levado à delegacia. Embora não estivesse armado no momento, algo fez os investigadores retornarem ao local da abordagem. Ali, encontraram o martelo. A partir daquele instante, a máscara começou a cair. Confrontado com as evidências, Peter Sutcliffe confessou. Pediu apenas que pudesse contar à esposa antes que a notícia se tornasse pública. O país acordou com a manchete que muitos aguardavam há anos. O estripador de Yorkshire havia sido preso. O alívio foi imediato, quase palpável. Mulheres respiraram com menos medo, famílias choraram por justiça, e a polícia finalmente encerrou a maior caçada da sua história. O julgamento começou em maio de 1981. Peter tentou alegar insanidade, afirmando que acreditava agir sob ordens divinas. Psiquiatras foram ouvidos, mas o tribunal concluiu que ele sabia exatamente o que fazia. Em 22 de maio de 1981, ele foi considerado culpado por todos os assassinatos. Recebeu 20 penas de prisão perpétua. Anos depois, sua sentença foi convertida em prisão perpétua integral, sem possibilidade de liberdade. O legado deixado por Peter Sutcliffe é pesado. Mais do que um nome infame, ele representa falhas institucionais, medo coletivo e vidas interrompidas. Por décadas, sua história foi recontada, analisada e discutida, mas o mais importante nunca deve ser esquecido. As vítimas não são apenas números. Eram mulheres, filhas, mães e amigas, pessoas reais, cujas histórias terminaram cedo demais. Se você chegou até aqui, lembre-se de que contar histórias reais como esta é uma forma de manter viva a memória de quem não pode mais falar. Se este vídeo te ajudou a entender melhor esse caso, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Assim você ajuda esse conteúdo a alcançar mais pessoas e mantém viva a importância de nunca esquecer